Antes de decidir algo importante, faça esta oração guiada. Deus vai te dar a resposta hoje, o momento em que a decisão vira altar. Há momentos em que a vida para por dentro, não porque tudo deu errado, mas porque algo importante está prestes a ser decidido. Você continua funcionando, cumprindo tarefas, respondendo pessoas, seguindo o fluxo. Mas por dentro existe uma pergunta que não cala, uma escolha que pesa, um caminho que ainda não se revelou por completo. Você sabe que não é uma decisão qualquer. Não é algo pequeno, não é algo que dá para resolver apenas com lógica, conselho humano ou impulso. Existe um ponto em que a alma reconhece: avançar sem Deus aqui pode custar mais do que esperar. Talvez você tenha chegado até este vídeo porque já tentou decidir sozinho, pensou, reavaliou, orçou, calculou, conversou com pessoas, pesou prós e contras, e ainda assim, algo dentro de você não se aquietou. Isso acontece porque existem decisões que não pedem apenas escolha. Elas pedem postura espiritual. Pedem que a decisão seja colocada em um lugar mais alto do que a pressa, mais profundo do que o medo e mais sagrado do que a ansiedade. Este não é um vídeo para quem quer uma resposta rápida. É para quem percebeu que a resposta certa não nasce da urgência, mas da rendição. Aqui, a decisão não será tratada como problema a ser resolvido, mas como oferta a ser colocada no altar. Porque quando a decisão vira altar, algo muda dentro de você antes mesmo de o caminho se abrir. A ansiedade perde força, o controle começa a ceder, e o coração entra em um lugar onde Deus pode falar sem competir com o barulho interior. Talvez você esteja esperando que Deus mude a situação, mas antes disso, Ele quer tocar o lugar onde essa decisão está sendo gerada dentro de você. Não para te confundir, não para te atrasar, mas para te preparar para carregar a resposta quando ela vier. Hoje você não vai apenas pedir direção. Você vai permitir que Deus trate o que precisa morrer e o que precisa nascer antes da resposta. Porque algumas decisões só se resolvem quando o coração aprende a esperar da maneira certa. E é exatamente aqui que entramos agora. O momento em que a alma percebe que não pode decidir sozinha. Existe um instante muito específico na caminhada espiritual. Não é quando tudo está perdido. Não é quando o erro já foi cometido. É quando o coração, em silêncio, admite: eu até posso decidir sozinho, mas não devo. Esse momento não vem com barulho, vem com peso. Um peso que não é medo, mas responsabilidade espiritual. Você sente que aquela escolha vai tocar mais áreas da sua vida do que imagina. Vai afetar pessoas, vai alterar rotas, vai exigir maturidade. É aqui que muitos erram, porque confundem esse peso com insegurança e tentam se livrar dele rápido. Mas esse peso não é sinal de fraqueza, é sinal de consciência espiritual. A alma madura entende que existem decisões que não podem nascer apenas da vontade. Elas precisam nascer da presença de Deus. E quando essa consciência chega, algo dentro de você muda. A pressa perde a autoridade. Você começa a perceber que decidir sem Deus não é coragem, é exposição. Porque a decisão pode até funcionar por fora, mas cobrar um preço alto por dentro. Nesse ponto, a oração deixa de ser um recurso final e passa a ser o primeiro lugar. Não para forçar uma resposta, mas para reconhecer limites, para dizer com honestidade: Senhor, eu cheguei até onde consigo ir sozinho. Daqui para frente, eu preciso de Ti. Esse reconhecimento não atrasa a resposta. Ele a qualifica, porque Deus não responde decisões feitas para provar algo. Ele responde decisões entregues, e quando a alma chega nesse lugar, ela ainda não sabe o que vai escolher, mas já sabe como vai escolher diante de Deus. Esse é o ponto onde a decisão começa a se tornar altar.
E a partir daqui, nada mais é superficial. Nem toda decisão é sobre escolha. Algumas são sobre rendição. Existe um engano silencioso que acompanha muitas decisões importantes. A ideia de que tudo se resolve escolhendo melhor, pensando mais, avaliando com mais cuidado. Mas há momentos em que a decisão não avança porque o problema não está na falta de opções, e sim na falta de rendição. Você até sabe o que poderia fazer. Você enxerga caminhos possíveis, mas algo dentro de você resiste em soltar completamente o controle. Essa resistência não é rebeldia explícita. Ela costuma se disfarçar de prudência, de responsabilidade, de medo de errar. Mas no fundo é o coração tentando preservar algo que ainda não quer colocar nas mãos de Deus. Por isso, muitas decisões ficam travadas, não porque Deus não quer responder, mas porque a resposta exigiria que algo fosse entregue antes. Rendição não é desistir da decisão, é desistir de governá-la sozinho. É admitir que, mesmo desejando a vontade de Deus, ainda existe apego à própria vontade. Aqui, a oração se torna desconfortável, porque orar de verdade nesse nível não é pedir que Deus confirme o que você já decidiu. É permitir que Ele confronte o que você ainda não quer abrir mão. Existem decisões que não pedem resposta imediata, pedem coração quebrantado, porque Deus não deposita direção profunda em mãos fechadas. Ele espera que a decisão seja colocada inteira no altar, sem reservas ocultas. Talvez você esteja esperando Deus mudar o cenário, mas o céu está aguardando algo mais íntimo. O momento em que você diga com sinceridade que aceita a resposta mesmo que ela não seja a que você imaginou. É nesse ponto que a rendição começa a fazer algo poderoso dentro de você. Ela não revela o caminho imediatamente, mas revela quem você precisa se tornar para caminhar sem se perder. Quando a decisão deixa de ser uma disputa entre o que você quer e o que Deus quer e passa a ser uma entrega confiante, a alma começa a descansar antes mesmo da resposta chegar. E esse descanso não vem porque tudo ficou claro, ele vem porque o coração parou de lutar. Aqui, a decisão começa a amadurecer em silêncio, não no barulho das opiniões, não na pressão do tempo, mas no lugar onde Deus pode trabalhar sem resistência. É por isso que algumas respostas parecem atrasadas. Elas não estão atrasadas. Elas estão esperando a rendição terminar o que a escolha sozinha não conseguiu começar. E quando a rendição acontece de verdade, o próximo passo deixa de ser uma ameaça e começa a se tornar uma consequência natural da presença de Deus. O silêncio de Deus que não rejeita, prepara. Existe um silêncio que machuca e existe um silêncio que forma. O problema é que quando estamos diante de uma decisão importante, costumamos confundir os dois. Quando a resposta não vem rápido, a mente cria conclusões. Deus não ouviu, Deus não respondeu, Deus não se importou o suficiente com essa escolha. Mas o silêncio de Deus, nesse nível, não é ausência, é profundidade. Há decisões que não podem ser respondidas enquanto o coração ainda está agitado demais para sustentar a direção. Não porque Deus tenha medo de falar, mas porque a resposta, se viesse agora, seria usada para aliviar a ansiedade, não para gerar obediência. O silêncio revela algo importante. O quanto você está disposto a permanecer com Deus sem receber imediatamente o que deseja. Porque intimidade verdadeira não se prova pela rapidez da resposta, mas pela permanência na presença quando ela ainda não chegou. Deus não usa o silêncio para confundir. Ele usa o silêncio para desacelerar o que está correndo por dentro, para separar expectativa de dependência, para fazer a alma aprender a escutar sem exigir. Nesse tempo, algo começa a mudar sem que você perceba. A pergunta deixa de ser quando a resposta vem e começa a se tornar
Quem eu estou me tornando enquanto espero? O silêncio trabalha onde palavras não alcançam. Ele ajusta intenções. Ele revela motivações ocultas. Ele enfraquece a pressa que poderia destruir o que Deus está construindo. Por isso, o silêncio não é castigo, é cuidado. Se Deus falasse antes da hora, você até teria direção, mas talvez não tivesse estrutura espiritual para caminhar por ela. A resposta certa no tempo errado pode se tornar um peso insuportável. É no silêncio que o coração aprende a reconhecer a voz quando ela finalmente se manifesta. Não como algo estranho, mas como algo familiar. Aqui, Deus não está distante. Ele está perto demais para competir com o barulho interno. Por isso, ele espera que o barulho cesse. Quando você permanece nesse silêncio com humildade, algo poderoso acontece. A decisão deixa de ser um problema urgente e começa a se tornar um processo sagrado. E quando a resposta vier, ela não virá para um coração desesperado, mas para um coração preparado. Quando o coração quer uma resposta, mas Deus quer o coração inteiro, existe um ponto delicado na caminhada espiritual em que o desejo pela resposta começa a competir com o desejo por Deus. Não é falta de fé, é humanidade. O coração quer segurança, previsibilidade, fechamento. Deus quer algo mais profundo, totalidade. Muitas orações travam nesse ponto, porque sem perceber, a pessoa não está buscando a vontade de Deus, está buscando alívio, não está pedindo direção, está pedindo confirmação. Deus conhece esse movimento do coração. Ele vê quando a pergunta é sincera, mas o interior ainda está dividido. Uma parte quer obedecer, outra parte quer manter a própria narrativa intacta. É aqui que a intimidade é testada. Porque Deus não negocia respostas em troca de obediência parcial. Ele não entrega direção completa a um coração que ainda escolhe o que entregar e o que esconder. Quando Deus pede o coração inteiro, Ele não está sendo exigente, Ele está sendo protetor. Decisões grandes exigem um coração inteiro para não se fragmentar no meio do caminho. Por isso, às vezes, a resposta não vem. Não porque Deus esteja distante, mas porque Ele está muito perto para aceitar uma entrega superficial. Nesse lugar, a oração muda de tom. Ela deixa de ser um pedido e se torna uma confissão. Confissão de medo, confissão de apego, confissão de expectativas não entregues. E quando essa confissão acontece, algo sutil se move. O coração começa a relaxar, a rigidez cede. A necessidade de controlar começa a enfraquecer. Deus não quer apenas te dizer o que fazer. Ele quer te formar para sustentar o que você fará. A resposta é importante, mas o coração preparado é indispensável. Quando você permite que Deus toque esse lugar mais profundo, a decisão deixa de ser uma disputa e se transforma em um ato de confiança. Nesse ponto, mesmo sem saber o próximo passo, você começa a sentir algo novo. Não urgência, mas disposição. Disposição para ouvir, disposição para obedecer, disposição para aceitar que a resposta pode vir de um jeito diferente do esperado. Quando o coração inteiro é colocado diante de Deus, a resposta deixa de ser um risco e começa a se tornar um caminho seguro. O versículo que revela como Deus responde decisões entregues. Existe uma forma específica de Deus responder quando a decisão já foi colocada no altar. Não é com pressa, não é com espetáculo, é com fidelidade ao tempo certo. A visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2:3. Esse versículo não fala apenas de promessa, ele fala de processo. De um Deus que responde sem se submeter à ansiedade humana, mas que nunca falha em cumprir o que determinou. Aqui, algo importante precisa ser entendido.
Deus não responde decisões entregues com atalhos emocionais. Ele responde com maturidade espiritual. Quando a decisão é colocada diante dele, a resposta passa a obedecer a um tempo que protege o coração. Porque a resposta certa, recebida cedo demais, pode gerar soberba. E a resposta atrasada, recebida tarde demais, pode gerar frustração. Por isso Deus trabalha com precisão. Esse versículo ensina que a espera não é sinal de negação. É sinal de alinhamento com um tempo que não falha. A visão se cumpre, a direção chega. Mas chega quando o coração já não precisa correr atrás dela. É aqui que muitos se confundem. Pensam que esperar é perder tempo. Mas, espiritualmente, esperar é ganhar estrutura. É permitir que a alma seja preparada para carregar o que foi pedido. Abacuque não diz que a resposta talvez venha. Ele afirma que ela virá. E afirma algo ainda mais profundo. Ela não falhará. Quando Deus responde, Ele não responde para confundir. Ele responde para sustentar, para conduzir, para preservar. Nesse ponto, a decisão deixa de ser uma urgência pessoal e se torna parte de algo maior do que o seu desejo imediato. Você começa a perceber que Deus não está apenas decidindo o caminho. Ele está decidindo o tempo. E isso também é cuidado. Quando esse entendimento entra no coração, algo muda. A ansiedade começa a perder autoridade, a pressa já não governa e a confiança começa a se firmar. A resposta não precisa ser arrancada. Ela virá no tempo determinado. E quando vier, você reconhecerá, porque o coração já terá aprendido a esperar sem se perder. O que precisa ser deixado antes que a resposta venha. Existe uma verdade silenciosa que quase nunca é dita em voz alta. Muitas decisões não avançam porque o coração está ocupado demais segurando coisas que Deus nunca pediu para serem carregadas. Não é falta de direção, é excesso de apego. Apego a uma expectativa específica, apego a um resultado idealizado, apego à necessidade de entender tudo antes de obedecer. Apego à segurança que vem do controle, mesmo quando esse controle já está esgotando a alma. Deus não retém respostas por capricho. Ele aguarda a liberdade interior, porque a resposta certa, colocada em um coração preso, se transforma em peso. E Deus não entrega direção para aprisionar, mas para libertar. Há decisões que parecem atrasadas, mas na verdade estão protegidas. Protegidas de serem tomadas por um coração ainda dependente demais de um desfecho específico. Protegidas de serem usadas para validar medos, provar algo a alguém ou sustentar uma identidade que precisa ser curada. Deixar algo não significa perder. Significa esvaziar o espaço onde Deus quer agir. Enquanto o coração está cheio de exigências, a resposta não encontra lugar para repousar. Talvez você esteja pedindo direção, mas ainda segurando a condição. Pedindo resposta, mas determinando como ela deve vir. Pedindo a vontade de Deus, mas apenas se ela coincidir com o que você já espera. Nesse ponto, a oração se torna um convite à honestidade profunda. Senhor, o que eu ainda estou segurando que me impede de receber? O que eu preciso soltar para que a resposta não me machuque depois? Deus responde quando o coração está livre, porque a liberdade interior é o ambiente onde a obediência se sustenta. Um coração livre não negocia com a resposta. Ele acolhe, mesmo quando ela redefine planos. Quando algo é deixado, não fica um vazio, fica espaço. Espaço para paz, espaço para clareza. Espaço para um próximo passo que não nasce da ansiedade, mas da confiança. É nesse momento que a decisão começa a amadurecer de verdade. Não porque tudo ficou claro, mas porque aquilo que precisava ser solto já não prende mais. E quando o apego cai, a resposta encontra caminho. Não forçada, não apressada, mas segura o suficiente para conduzir sem ferir. A decisão invisível que acontece antes da decisão visível.
Antes que qualquer escolha se manifeste por fora, algo já foi decidido por dentro. Existe um nível silencioso, onde as decisões mais importantes realmente nascem, não no momento da ação, mas no território invisível do coração. Ali, ninguém vê, não há aplauso, não há confirmação externa, mas é ali que a direção começa a ser definida. Decidir confiar acontece antes de decidir qual caminho seguir. Decidir obedecer acontece antes de saber exatamente o que será pedido. Decidir não controlar acontece antes de abrir mão do resultado. Essas decisões invisíveis não parecem grandes. Elas não mudam o cenário imediatamente, mas mudam quem você é dentro do cenário. Muitos esperam que Deus revele o próximo passo para então confiar. Mas o reino funciona ao contrário. A confiança vem antes da clareza. A obediência vem antes da explicação. A entrega vem antes da confirmação. É por isso que algumas pessoas até recebem respostas, mas não conseguem caminhar nelas, porque pularam essa etapa invisível, receberam direção sem decidir confiar, ouviram orientação sem decidir obedecer. Foram informadas, mas não transformadas. Quando essa decisão invisível acontece, algo se alinha profundamente. O coração para de disputar com Deus. A alma deixa de exigir garantias e a escolha futura já nasce sustentada por paz, mesmo sem detalhes completos. Essa é a maturidade que Deus busca formar. Não pessoas que acertam sempre, mas pessoas que confiam mesmo quando não entendem tudo. Aqui, a oração deixa de ser um pedido por caminhos claros e se torna um compromisso interior. Senhor, qualquer que seja o próximo passo, eu confio. Qualquer que seja o custo, eu obedeço. Mesmo que eu não controle o resultado, eu descanso. Essa decisão não aparece no currículo, não é anunciada aos outros, mas ela sustenta tudo o que virá depois. Quando a decisão invisível é tomada, a decisão visível perde o peso do medo. Ela ainda pode ser desafiadora, ainda pode exigir coragem, mas já não carrega o fardo da insegurança. Porque antes de escolher o caminho, você já escolheu confiar em quem te conduz. E isso muda tudo. Quando Deus muda você antes de mudar o caminho. Há um momento delicado na jornada espiritual em que algo surpreendente acontece. A resposta começa a se aproximar, mas o desejo que antes parecia tão claro já não ocupa o mesmo lugar no coração. Não porque Deus negou, mas porque Ele trabalhou primeiro em quem pediu. Isso confunde muita gente. Porque a expectativa era simples: orar, receber a direção, seguir. Mas no processo, Deus faz algo mais profundo. Ele toca as motivações. Ele ajusta a identidade. Ele redefine o que realmente importa. Às vezes, você percebe que aquilo que pediu estava ligado a uma necessidade que já não existe mais. Uma validação, um medo, uma tentativa de provar algo. E sem alarde, Deus vai retirando o peso dessas camadas. Quando isso acontece, a resposta não vem como confirmação do pedido original. Ela vem como libertação dele. Você percebe que já não precisa do mesmo caminho para se sentir inteiro. Já não precisa da mesma escolha para se sentir seguro. Deus faz isso porque algumas decisões, se fossem respondidas exatamente como pedimos, nos prenderiam a versões antigas de nós mesmos. Ele não muda o caminho para frustrar. Ele muda você para proteger. Nesse ponto, a oração se transforma. Não é mais sobre receber o que foi pedido, é sobre reconhecer o que foi curado. O coração começa a agradecer não pela resposta, mas pela mudança interior. Isso é maturidade espiritual. Quando você entende que Deus não está interessado apenas em resolver situações, mas em formar pessoas que caminham com liberdade, não com dependência emocional de resultados. Às vezes, a maior resposta de Deus é perceber que você já não precisa da resposta do jeito que imaginava, porque o coração foi fortalecido.
a identidade foi ajustada e a confiança se aprofundou. Quando Deus muda você antes de mudar o caminho, a decisão deixa de ser um risco e passa a ser uma consequência natural de quem você se tornou no processo. E quando o caminho finalmente se abre, ele já não define quem você é. Apenas acompanha alguém que foi transformado enquanto esperava. Decisões do dia a dia como prova de maturidade espiritual. Existe uma maturidade que não se mede pelas grandes escolhas, mas pelas pequenas. Ela aparece nas respostas simples, nos limites silenciosos, nas atitudes que ninguém aplaude, mas que revelam quem governa o coração. Depois de orar por uma decisão importante, muita gente espera algo extraordinário acontecer. Mas, na maioria das vezes, Deus começa a revelar a maturidade por meio do ordinário. É na forma como você responde a uma mensagem difícil, na maneira como lida com uma frustração inesperada, na decisão de não reagir como antes. Essas escolhas não parecem espirituais à primeira vista, mas são fruto direto da oração. Porque quem ora de verdade começa a decidir diferente sem fazer esforço consciente para isso. A maturidade espiritual se manifesta quando a pressa já não dita o tom, quando o orgulho já não precisa vencer discussões, quando o coração aprende a escolher a paz, mesmo quando teria argumentos para escolher o conflito. Aqui, a fé deixa de ser discurso e se torna postura. Não é sobre acertar sempre, é sobre responder com consciência da presença de Deus em cada detalhe. Pequenas decisões revelam se a oração foi apenas falada ou realmente vivida, se o coração apenas pediu direção ou permitiu transformação. Porque a oração verdadeira não muda apenas o futuro distante, ela muda o agora. Você começa a perceber que algumas escolhas já não exigem tanta luta interna, não porque ficaram fáceis, mas porque o coração amadureceu o suficiente para reconhecer o que edifica e o que desgasta. Essas decisões cotidianas constroem um caminho sólido. Elas preparam o terreno para escolhas maiores. Elas fortalecem a sensibilidade espiritual. Deus observa essas pequenas decisões com atenção, porque quem é fiel no simples sustenta o peso do complexo. Quem aprende a decidir bem no cotidiano não se perde quando o momento decisivo chega. A maturidade não se anuncia, ela se revela, e quase sempre se revela no silêncio das escolhas que só Deus vê. O descanso que antecede a resposta verdadeira. Existe um sinal espiritual que quase nunca é valorizado, mas que antecede muitas respostas verdadeiras. O descanso interior. Não o descanso porque tudo foi resolvido, mas o descanso porque o coração parou de lutar. Esse descanso não surge quando a decisão está clara. Ele surge quando a alma confia o suficiente para permanecer, mesmo sem clareza total. É um sinal de maturidade espiritual, não de solução imediata. Muitos confundem paz com confirmação. Acham que só podem descansar quando tudo estiver definido. Mas espiritualmente, o descanso vem antes da resposta, não depois. Esse descanso não é passividade, é alinhamento. O coração deixa de se debater entre possibilidades e passa a permanecer firme na presença de Deus. Quando esse descanso chega, algo importante acontece. A ansiedade perde voz, a urgência perde autoridade e a decisão deixa de ser carregada como fardo. Deus não entrega respostas profundas a corações agitados demais para caminhar nelas. Por isso, Ele trabalha primeiro esse lugar interior. Não para atrasar, mas para proteger. A paz que antecede a resposta não é emoção passageira, é estabilidade espiritual. É saber que mesmo sem saber tudo, você está seguro nas mãos de Deus. Nesse estágio, você percebe que já não está implorando por uma direção. Está aguardando com confiança. E essa espera não pesa,
porque o coração já descansou no cuidado de Deus. Esse descanso é fruto de tudo o que foi tratado antes, da rendição, da liberdade interior, da decisão invisível de confiar, da transformação que aconteceu no processo. Quando a paz se estabelece, a resposta não precisa correr para alcançar você. Ela encontra um coração preparado para recebê-la, e quando ela vier, não causará confusão, não causará medo, não causará desespero. Porque a resposta verdadeira não chega para um coração inquieto, ela chega para um coração que aprendeu a descansar antes mesmo de entender. A oração guiada que coloca a decisão no altar. Chega um ponto em que pensar mais não ajuda, explicar melhor não resolve, pedir conselhos já não traz alívio. É aqui que a decisão precisa sair da mente e descer para o altar. Porque o altar não é lugar de pressa, não é lugar de performance espiritual, não é lugar de palavras bonitas para convencer Deus. É o lugar onde o coração se apresenta como está, sem filtros, sem defesas, sem negociações escondidas. Esta oração não começa pedindo respostas, ela começa entregando o direito de controlar, entregando o tempo, entregando o medo de errar, entregando a necessidade de entender tudo antes de obedecer. Aqui, a decisão não é explicada a Deus, ela é colocada diante dele. Senhor, esta escolha que pesa no meu peito, eu coloco diante de ti, não como exigência, não como cobrança, mas como oferta. Eu reconheço que cheguei até onde consegui ir sozinho. Reconheço que meus recursos emocionais, mentais e espirituais têm limites. Reconheço que insistir sem te ouvir pode me levar a caminhos que não sustentam minha alma. Por isso, neste momento, eu não te peço pressa. Eu te peço presença, não te peço confirmação imediata. Eu te peço verdade. Se houver algo nessa decisão que não vem de ti, revela com amor. Se houver apego, orgulho, medo ou expectativa desalinhada, toca agora. Não para me envergonhar, mas para me libertar. Eu coloco no altar não apenas a decisão, mas quem eu sou diante dela. Minhas intenções, minhas inseguranças, meus desejos mais profundos. Que este altar não seja lugar de barganha, mas de rendição completa. Que aqui morra tudo o que precisa morrer e comece a nascer tudo o que precisa viver. Eu aceito que a resposta pode vir de forma diferente do que imagino. Aceito que o tempo pode não ser o que eu planejei. Aceito que o caminho pode me conduzir por ajustes que eu ainda não compreendo. Mas acima de tudo, eu escolho confiar, escolho obedecer, escolho descansar. E enquanto a resposta não se manifesta por fora, que algo seja selado por dentro, que o coração permaneça firme, que a alma permaneça sensível, que o espírito permaneça atento. Aqui, no altar, eu não saio com garantias humanas. Eu saio com algo mais profundo, a certeza de que não caminho sozinho. E é desse lugar que a resposta verdadeira nasce. Quando Deus responde, o coração já sabe. Quando a resposta finalmente chega, ela não entra como um choque, ela não invade, ela não confunde, ela se encaixa. Porque quem orou profundamente não espera que a resposta grite, reconhece quando ela repousa. Há um testemunho silencioso por dentro, uma certeza que não precisa se justificar para ninguém. A resposta pode vir por uma porta que se abre, pode vir por uma porta que se fecha. Pode vir por uma palavra simples, por um ajuste inesperado, por uma paz que permanece mesmo sem todos os detalhes resolvidos. Mas quando vem de Deus, ela não traz agitação, ela traz firmeza. Mesmo que o caminho ainda exija coragem, o coração já não vacila como antes. Isso acontece porque a resposta não chega primeiro à circunstância, ela chega primeiro ao interior. O coração reconhece antes que a mente organize. Quem colocou a decisão no altar aprende a perceber isso. Não precisa correr para contar. Não precisa se apressar para provar.
Sabe que algo foi selado entre ele e Deus. Às vezes a resposta não é exatamente o que você pediu, mas é exatamente o que você precisa para seguir inteiro. Ela não anula desafios. Ela remove o peso de caminhar sem direção. Nesse momento, você percebe que todo o processo valeu a pena. O silêncio, a espera, a rendição, nada foi desperdiçado. Porque mais importante do que receber uma resposta foi se tornar alguém capaz de reconhecê-la sem medo. Agora, o coração não depende mais de sinais constantes. Ele aprendeu a discernir, aprendeu a confiar, aprendeu a descansar mesmo em movimento. E a partir daqui, cada passo deixa de ser um risco solitário e se torna uma caminhada acompanhada. Se a resposta já chegou, siga com humildade. Se ainda estiver se formando, permaneça com confiança. Em ambos os casos, você não está perdido. Quem ora assim não caminha no escuro. Caminha com um coração sensível, o suficiente para reconhecer Deus quando Ele fala. Se esta oração encontrou você em um momento sensível, permaneça em silêncio por alguns segundos antes de seguir o seu dia. E se sentir no coração, escreva nos comentários apenas uma palavra: entreguei. Não para mim, mas como um gesto diante de Deus. Se este conteúdo te ajudou, caminhe conosco. Aqui, a fé não é pressa, é direção.